A indústria financeira está em grande transformação. Cultura, pessoas, tecnologia. A nuvem habilita as empresas a entenderem melhor seus clientes, a criarem produtos e serviços mais aderentes às necessidades, numa velocidade maior, entregando melhor experiência. Essa obsessão pelo cliente passa a ser o fator determinante para o sucesso. A AWS é grande parceira do segmento financeiro e apoia o CIAB 2021. We started with computers. We didn't stop at computers. We didn't stop at storage or cloud. We kept going, working with our customers to enable a kind of technology that can guide an astronaut back to safety and help make a hospital come to you instead of you going to it. So when it comes to your business, you know we'll stop at nothing. Com dedicação aos clientes e foco em inovação ao longo de décadas, a Huawei está presente em mais de 170 países e é a líder global em tecnologia de informação e comunicação. No Brasil há mais de 20 anos, a Huawei contribuiu para a transformação digital do país, sendo pioneira no fornecimento de banda larga fixa e móvel, incluindo as tecnologias 3G, 4G e 4.5G. Huawei. No Brasil e para o Brasil. A Mastercard é mais do que cartão, porque somos movidos por pessoas e criamos soluções para atender a cada uma delas. Como produtos que as identificam pela forma como digitam, transferências que acontecem num piscar de olhos e tecnologias que protegem empresas e clientes. Mastercard. Comece com as pessoas. Comece o que não tem preço. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Want customers and clients to bank on your business for life? Pega Software helps financial leaders engage with empathy for greater loyalty and a more profitable bottom line. The Pega Customer Decision Hub proactively delivers personalized experiences, delivers next best actions at the exact right time, and constantly adapts to keep up with each customer's needs. Start crushing business complexity with Pega. No mundo conectado, as transações financeiras são realizadas na velocidade digital, não em horas ou minutos, mas em segundos. E o Pix chegou para tornar tudo ainda mais ágil. Milhões de transações acontecendo simultaneamente. A transmissão de dados em uma plataforma de nuvem moderna pode garantir que você tenha velocidade, escala e resiliência. Uma experiência de banco digital fácil e transformadora para os clientes. É por isso que nosso código é aberto. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does...
Got it. ServiceNow. Why Brazil? Brazil is raising the bar of open innovation in Latin America and going towards the era of smart business. E por que a WSO2? Do Open Banking ao Open Insurance. Das gestões de APIs à cibersegurança. Na WSO2, criamos as tecnologias da nova geração, tornando seus negócios à prova de futuro. Olá, bom dia a você que se conectou aqui com a gente nessa manhã do terceiro dia do SIAB Febraban 2021. No painel a seguir, nós vamos ver como o setor financeiro tem buscado novas formas para incentivar as inovações. Vamos falar mais um pouco sobre o Open Banking, que está praticamente na reta final de implementação. Vamos falar das fintechs, que se fortalecem nesse ecossistema mais aberto, e vamos falar do sandbox regulatório, que já apresenta os primeiros resultados. A moderação dessa conversa vai ficar por conta do diretor executivo de inovação, produtos e serviços bancários da Febraban, Leandro Vilain. Bom dia, Leandro, é com você. Bom dia, Mona. Obrigado por estar participando aqui conosco de mais um SIAB. É um grande prazer estar com todos vocês e a gente vai abrir aqui mais um bloco desse congresso para tratar agora um pouco mais sobre as portas abertas para a inovação no setor financeiro, o Open Banking, as fintechs e o sandbox. E para tratar desse assunto, temos a honra aqui de ter a presença do Ângelo Duarte, chefe de departamento de competição e de estrutura de mercado financeiro do Banco Central, do Bruno Diniz, diretor da Financial Data and Technology Association para a América Latina e sócio da Spiralane Innovation Consulting, Mark Andrews, vice-presidente e líder global de serviços financeiros e seguros da Pega, e o Tiago Afonso, meu grande amigo, diretor de negócios digitais do Banco do Brasil. E para tratar um pouquinho mais desse assunto, para começar aqui um nosso bate-papo e uma coisa um pouco mais informal, eu vou pedir um pouquinho para que cada um possa contar um pouco desses temas e as suas experiências pessoais aqui para a nossa audiência. E eu vou começar as perguntas aqui, o nosso bate-papo, com o Ângelo, do Banco Central. Ângelo, mais uma vez, obrigado pela sua presença. E eu começaria aqui realmente perguntando sobre um pouco do sandbox regulatório. Esse é um termo que, em geral, ele é pouco conhecido fora do setor financeiro aqui no Brasil e, obviamente, está absolutamente ligado a toda a questão de inovação que o Banco Central vem liderando, toda a parte de empreendedorismo e inovação que tem sido capitaneado aqui pelo Banco Central. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais do seu ponto de vista, como é que é esse programa dentro do Banco Central e como é que ele está inserido em todo esse contexto. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa sessão do SIAB. É um evento aí que já está consagrado no calendário, tanto da indústria financeira como na indústria de tecnologia, e também saudar também todos aí os convidados, aí os painelistas e quem está nos vendo aqui nessa sessão. Eu acho que vou dar um passo atrás, Leandro, e dizer o seguinte: como o Banco Central vê a questão da inovação e da tecnologia no sistema financeiro. A gente vê que tecnologia e inovação é hoje o grande driver, o grande vetor de concorrência no sistema financeiro. Tá? E quando eu falo sistema financeiro, estou incluindo também a indústria de pagamentos. Isso não vem acontecendo só no Brasil, logicamente, mas o Brasil é um dos líderes nisso, né, em vários dos aspectos dessa introdução de tecnologia e inovação. E a gente vê, então, como o Banco Central com um grande papel, que é exatamente permitir de que essa inovação, essas novas tecnologias, né,
entrem no sistema financeiro, dentro do que o nosso framework regulatório se adapte, né? Ele dê suporte a essas inovações e, por fim, que traga benefícios aí aos consumidores e à economia brasileira. Aí eu diria que eu acho que mais direcionado à inovação, nós temos 2 projetos no Banco Central que se complementam, né? Eu tenho o LIFT, que é um projeto que já começou ali em 2018, já está chegando no seu 3º ciclo, que é um programa que ele leva ali uma ideia, um produto tecnológico com aplicação no sistema financeiro, né? Ele vamos dizer assim, ele é discutido e desenvolvido ali num ambiente de colaboração, e ele chega ali até um estágio em que ele é um produto, vamos dizer assim, um protótipo, né? Vamos dizer assim. Ele não chega a ser testado na vida real, em operações reais, né? Ele é um produto ainda de laboratório, como dizer assim. Então, esse é um primeiro programa que o Banco Central vem aí levando desde 2018, já tivemos aí cerca de 30 produtos tecnológicos que passaram com sucesso nesse programa. Para complementar esse projeto, que é o LIFT, nós lançamos em 2020, no ano passado, o Sandbox regulatório, né, que ele se complementa. Ele vai pegar essa ideia ali tecnológica, esse protótipo, e testá-lo na vida real, né? Então, o primeiro, acho que é uma coisa muito mais ligada à própria indústria de tecnologia, mas a segunda, o papel principal também se dá, um papel importante também se dá a um player da indústria financeira. Tá? Nós estamos iniciando o primeiro ciclo do Sandbox, iniciamos nesse ano, do Sandbox regulatório, e recebemos um pouco mais de 50 inscrições e estamos agora no processo de seleção. Basicamente, como é que vai funcionar a coisa? Os projetos selecionados, que vão ser em torno de 10 projetos, eles vão receber uma licença do banco temporária de 1 a 2 anos para que ele opere aquele produto que foi apresentado num ambiente de testes, com operações reais, certo? Porém com suas restrições de volume, de quantidade de clientes, de número de operações. Tá? Findo esse prazo, o Banco Central vai observar, de fato, se aquele projeto trouxe os benefícios que eram ali pretendidos no início, tá? Qual foram os efeitos que ele teve no sistema. Eu acho que um ponto importante é que o Banco Central quer inovação sem abrir mão de outros pilares que são importantes, como a solidez do sistema, as questões prudenciais, a proteção de dados do consumidor. Então, isso tudo também vai ser olhado, né, não só o sucesso em si, o retorno para a sociedade, para os usuários, mas também esses pilares, esses valores que são muito importantes para o Banco Central. Findo esse prazo, a nossa regulação pode ser alterada, né, para que aquela ideia ela se torne autorizável de forma plena. Então, assim, em grandes linhas, é assim como funciona o Sandbox regulatório, né? Só para fechar essa resposta, a gente pode explorar ao longo da sessão mais detalhes. É importante que aí houve uma coordenação entre os 3 reguladores financeiros, né? O Banco Central, a CVM e a SUSEP. Todos os 3 estão com propostas de Sandbox aí no seu primeiro ciclo, e o que a gente percebe é de que algumas ideias até conversam, né, nos 2 Sandbox. Às vezes elas não se aplicam em um, mas deveria ter sido feita aplicado no outro Sandbox, ou até necessitam aí de 2 licenças, tá? Então, enfim, o Banco Central, para resumir, vê a inovação muito bem vista, e isso traz um desafio também muito grande para a gente. O Banco Central tem que se adaptar, tem que se reinventar a todo momento para que essa inovação ela traga benefícios ao consumidor. Obrigado, Ângelo. Muito, muito legal. Bom, aproveitando que estamos falando aqui de sandbox regulatório, você falou de outras iniciativas, de outras entidades, outros organismos regulatórios tratando de sandbox, eu chamaria aqui o Bruno, que tem acompanhado bastante esse processo de implementação. Bruno, na perspectiva de vocês, quais são, o Ângelo falou aqui de algumas coisas que são semelhantes entre os sandbox da CVM, SUSEP e Banco Central, mas eu queria que você desse um pouquinho a perspectiva de, primeiro, se existem outras diferenças que chamam a atenção da sua atenção, e como é que esse processo também ajuda e facilita a vida das fintechs, né? Sem dúvida. Antes de mais nada, bom, obrigado, Leandro, obrigado à organização da SIAB pelo convite para a gente falar a respeito de temas tão relevantes em relação à inovação no mercado financeiro.
Eu acho que o Ângelo colocou muito bem, né, explicando um pouco dos steps internos. O Banco Central desdobrou ali iniciativas como o próprio LIFT, que vale lembrar que o LIFT também ganhou prêmio internacional em relação a essa abordagem, junto a trazer e dar visibilidade para novos entrantes dentro do mercado. E a gente tem, de fato, o sandbox, né? Mas falando sobre o sandbox regulatório, né, a iniciativa ela nasceu no Reino Unido através da FCA, que é a Financial Conduct Authority, que é o órgão, autoridade reguladora do mercado financeiro no Reino Unido. E a gente já tem aí 5 anos de experiência por lá. E o interessante, quando a gente vê no conceito a respeito do sandbox, é essa forma proativa de regular a inovação, né? Então, ao invés da gente ter, às vezes, o regulador bloqueando esses novos entrantes ou novas propostas que, de fato, ainda não estão muito especificadas em regulamentações específicas, né? Então, a gente começa a ter um formato onde eles fazem, né, os reguladores, no caso aqui o Banco Central, mas no Brasil, diferentemente do FCA, a gente tem 3 autarquias, né? Então temos 3 sandbox regulatórios diferentes para cada uma das competências, né? Então a gente vê cada um dessas autarquias fazendo uma chamada pública para que projetos inovadores possam passar por essa análise do regulador e depois, no fim, serem escolhidos para trabalhar aí num processo de testes, né? Num período de testes onde ele recebe uma licença provisória para conseguir rodar, né? Os benefícios são muitos, né, Leandro? Eu acho que se a gente vê várias conquistas em termos de inovação que a gente teve recentemente, já foram conseguidas graças a um trabalho, um esforço do Banco Central, existem vários outros temas que a gente também tem que tocar e que provavelmente vão ser explorados dentro dos sandboxes. E aí a gente fala desde tokenização de ativos a diversas outros assuntos que algumas fintechs de fato estão só esperando essa oportunidade de ingressar num ambiente como esse para conseguir desenvolver os seus trabalhos, né? E vale falar, o próprio Ângelo já deu uma pista a respeito disso, né, que quando o Conselho Monetário Nacional publicou a resolução sobre os sandbox regulatórios, foi colocado claro que vão existir mecanismos para fazer integrações entre os diferentes sandboxes, né? Porque às vezes eu posso ter uma solução que ela tá focada, que ela tem um pé ali na supervisão da CVM e também da SUSEP. Então você pode ter soluções que tenham ali uma dependência de múltiplas autarquias ali para estarem viabilizando o negócio. Então vão ser criados esses mecanismos de integração, né? Então esses eu acho que são passos interessantes. Existem outros passos olhando para o futuro, como os sandbox regionalizados, que eu posso depois tratar em outro momento, mas eu digo que a gente, olhando para o Brasil, foi um esforço muito interessante de ver a ação coordenada de 3 reguladores em trazer isso e, de fato, vão abrir oportunidades, não só para fintechs, mas para várias empresas que queiram desenvolver inovação, sejam bancos ou até empresas de outros segmentos que também tenham seus projetos financeiros. Legal, Bruno, obrigado. Bom, e se tratando de sandbox, eu sei que isso tudo acaba abrindo um enorme potencial para novos negócios, né? E incluindo aqui o Open Banking, que eu acho que vai entrar agora, estamos aí já na reta final já de implementação, e aí eu passaria um pouco para o Mark. Mark, nesse contexto de sandbox, não só de sandbox, mas o sandbox sendo um grande propiciando a abertura para inovações, chegada do Open Banking, sob o ponto de vista internacional, sob o ponto de vista global, vocês que têm experiência aqui em outra geografia, em outros países, o que você considera que o que seria o grande desafio para o setor financeiro, de uma maneira geral, não só para bancos, mas para todo o setor financeiro, com relação à questão de inovação e essa possibilidade de abertura de novos produtos, novos processos? Quais seriam os desafios? O que você viu ou o que você vê aqui de ponto de atenção para a gente? Well, first of all, thanks again for having me here on the panel. And it's exciting to talk about open banking, but it's not actually a new topic, as many of you know. It's something that the banks and regulators have been talking about for a while now. And
there are several challenges that have kept the industry from making as much progress as a indústria de fazer tanto progresso quanto nós gostaríamos. O maior desafio são os sistemas legados e as infraestruturas nas instituições. É difícil para os bancos atender todas as solicitações dos clientes de uma maneira perfeita. Então, há sistemas complexos nos bastidores, vários canais que o cliente vem, e é difícil para os bancos e também endereçar todas as solicitações e problemas. O que nós vemos visto, por exemplo, na Europa, que são as regiões que mais se expandiram, e outras áreas, a Austrália, os Estados Unidos e o Canadá, esse desafio de abrir todos os sistemas, mesmo do banco, já é suficiente, e abrir, então, numa maneira de padrões comuns para permitir outros fora da organização, para ter a organização e alavancar essa informação, é um grande desafio. Nós focamos numa área específica, como na Europa, no PSD2, é uma maneira de começar a fazer alguns progressos. É uma das lições que nós aprendemos, e a Ângela falou, o foco, então, nos pagamentos no Brasil, que é um bom lugar para começar. Mas a outra coisa que podemos aprender é alguns dos erros que outros bancos fizeram em outras regiões. Muitos bancos tentaram digitalizar os sistemas back-end ou fornecer, então, interfaces mobiles baseadas na web para ir para os seus sistemas de back-end. Mas, basicamente, era uma abordagem de band-aid, criando essa camada, então, dos sistemas back-end que não estavam abertos ou não habilitaram as fintechs a ter um acesso perfeito a isso. Os bancos pensam numa abordagem diferente, como abrir a sua infraestrutura legada e permitir, então, um acesso mais perfeito dos sistemas. Vamos falar porque isso é importante para eles, não só os consumidores e a economia brasileira, como a Ângela falou. Vamos para mais uma rodada aqui. Tiago, agora a bola está com você para explicar um pouquinho como é que o Banco do Brasil, como é que vocês estão vendo toda essa infraestrutura em torno do sandbox, como é que isso pode ser útil para o Banco do Brasil, e como é que vocês estão caminhando já na reta final aqui para a implementação do Open Banking, o que isso vai significar nos negócios de vocês aí no dia a dia. Legal, Leandro, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, os demais participantes, né? O CIAB já é um evento, como o Ângelo disse, que já está aqui marcado na nossa agenda, importantíssimo para o nosso setor. Quando a gente olha aqui para o Open Banking, o Leandro falou bem, estamos na reta final, né? E ele é muito longe de ser só um cumprimento de uma regulação, né? De um marco regulatório. Ele transforma realmente o sistema financeiro e a forma como a gente faz a abordagem, soluções, negócios com os nossos clientes, né? Então, ele vai muito além de uma troca de informações, isso é o começo de um movimento mais aberto, né? Então, a gente está conseguindo enxergar isso com novos modelos de negócio, né? Novo modelo de abordagem na jornada, tanto no digital como no físico, mas é claro que o digital acaba ganhando um espaço maior aí, porque é onde o cliente está preferindo ali na palma da mão ou até no portal da internet para fazer os seus negócios financeiros, né? Então, vamos imaginar que agora, no pós-implementação do Open Bank, a gente tenha na própria plataforma do Banco do Brasil um lugar único para que o cliente possa gerir as suas finanças, né, sem ter que ficar pulando de um aplicativo para o outro. Então, ele consegue enxergar ali suas contas de diversos bancos em um mesmo lugar. E melhor do que isso, né, é que a gente possa conhecer melhor esses hábitos financeiros dos nossos clientes e fazer uma solução mais assertiva, fazer um limite de crédito mais assertivo, um produto que atenda melhor as necessidades do cliente. Então, isso é uma transformação significativa para o mundo dos bancos, do sistema financeiro que a gente conhece até hoje, né? Então, quando entra, inclusive, nas demais fases que virão por aí, fase 3, fase 4 do Open Bank, iniciar o pagamento, começar a desvincular a existência de uma conta corrente para poder vincular um produto, comercializar um produto. Então, é uma transformação muito grande do modelo de negócio, né? Então, a gente espera, e a nossa expectativa
é que a nossa plataforma seja disponibilizada para o cliente, ela seja cada vez mais completa para que ela possa solucionar os principais problemas e necessidades do cliente na palma da mão ou no canal que ele assim desejar. E aí, quando a gente vê essa discussão do sandbox, ela vem para coroar tudo isso, né? Porque a gente sabe que o ambiente financeiro, bancário, não é tão fácil a gente poder testar uma solução X, uma solução Y. Então, quando vem um sandbox regulatório, a gente tem os nossos programas de inovação, as nossas parcerias com startups, laboratórios de experimentação, e a gente vem agora com um sandbox que a gente vai poder realmente fazer alguns testes de inovação e, de uma forma mais rápida e mais fluida, colocar isso para dentro das soluções que já existem. Então, tudo isso se encaixa, seja lá, quando veio o Pix, ele vem evoluindo, Open Bank, agora com o sandbox regulatório, para transformar o sistema financeiro, e a gente tem que estar preparado para que tudo isso converja para um melhor atendimento e uma melhor jornada para o nosso cliente. Então, acho que isso é um resumo de tudo que a gente está enxergando e onde o Banco do Brasil busca para, no dia a dia, facilitar a vida do nosso cliente de uma forma cada vez mais customizada. Obrigado, Thiago. Muito trabalho pela frente, né? Ainda por vir. Legal. Bom, pessoal, cada um deu um ponto de vista. Agora eu vou mudar um pouquinho. Obviamente, a gente vai botar um pouquinho mais de pimenta aqui na discussão, com todo mundo aqui podendo dar o seu ponto de vista pessoal. Aqui, a inovação, obviamente, acho que o Ângelo colocou muito bem, uma coisa que é segura, uma coisa que é certeza, é que a inovação, de uma maneira geral, incluindo Open Banking, Sandbox, tudo que vem por aí, ela muda a forma de se concorrer, né? A concorrência entre os mercados, ela minimamente será diferente, né? Sem querer entrar no mérito aqui de como que ela vai ser, e eu sei que muito dessa inovação ainda precisa de uma consolidação, precisa se consolidar ao longo do tempo, ela não é uma resposta simples. Mas do ponto de vista de cada um de vocês acham que essa inovação ela muda significativamente os modelos de negócio, né, ou a forma das instituições financeiras operarem muito mais no lado da conveniência, trazendo conveniência com novos produtos para os clientes ou numa nova forma de se relacionar, muito mais do lado de redução de custos ao consumidor, ou muito mais do lado da forma como você se relaciona através de novos canais de atendimento, ou maior eficiência, enfim. Como é que você vê essa inovação chegando na ponta para o cliente? E aí, para começar aqui a rodada, eu vou começar pelo Bruno. Bruno, queria a tua opinião, então, um pouco dessa inovação toda, qual é o campo que provavelmente começa a ser mais afetado? Legal, Leandro. Bom, bem o que você falou. Assim, eu acho que o grande ponto que a gente tem dentro da realidade de Open Banking é uma maior multiplicidade de alternativas para o cliente, a maior facilidade, inclusive, nos custos de substituição. Fica muito mais fácil para o cliente, de fato, escolher ir para uma organização ou para outra, ou consumir serviços de quem quer que seja, e esse processo, inclusive, de onboarding junto à nova instituição acontecer de uma forma muito rápida, né? O que eu acho que esse processo todo vai acabar acarretando de uma forma prática, né? Obviamente, para os clientes, toda essa abertura de possibilidades em termos de alternativas, mas para o lado dos bancos, e principalmente para a indústria financeira tradicional, a gente acaba colocando mais uma vez em xeque um modelo que imperou durante muito tempo no mercado financeiro, que é um modelo muito verticalizado, né? Uma estrutura muito verticalizada. Durante um bom tempo as instituições, e por vários motivos, né? A gente precisava ter na época a escala, a gente não tinha o digital, existia a questão de você ter toda a questão da capilaridade das suas agências e coisas do tipo, e você também precisava, de certa forma, como uma instituição desse porte, fazer desde a distribuição, criar o produto internamente, então era tudo muito verticalizado. Agora a gente está movendo para uma realidade muito mais plataformizada, né? Ou seja, a gente, olhando até, fazendo um paralelo com o mercado de tecnologia, a gente tem hoje grandes empresas, né, de tecnologia, como a gente sabe, Google, Facebook, Amazon, e muitas vezes elas trabalham com uma estrita colaboração com outros agentes, então elas não necessariamente verticalizam tudo dentro de casa, né? Então isso vai acabar levando com que as instituições tenham essa abordagem também de distribuir seus produtos em diferentes canais, em poder se fazer presente em outros momentos na vida de um cliente, e também de trazer soluções de parceiros para essa jornada, né? Então essa troca vai acabar acontecendo de uma forma muito mais intensa.
Então, eu acho que esse é um reflexo interessante que vai acabar trazendo para a indústria, né? E os efeitos são notórios, né? A gente começa a entender no mercado, principalmente como brasileiro, mais ganhos a gente consegue ter, inclusive na parte de inclusão financeira e de maior diversidade ali de soluções para pessoas que muitas vezes não tinham acesso nas vias convencionais, né? Então, algum player, de alguma forma, vai acabar comprando, às vezes, o risco de crédito desse cara, que às vezes uma grande instituição não topa, ou outros players não topam, e vão acabar nascendo também players específicos para poder fazer atendimento a determinados nichos, né? Então, é uma revolução interessante que vai fazer com que muitas coisas sejam repensadas em relação ao modelo atual e, de fato, o cliente vai ser bastante beneficiado com isso. Legal. Mark, sua perspectiva? Essa é uma área de oportunidade que eu acredito que os bancos e empresas de serviços financeiros terão muito. Elas passarão de um simples compliance e passarão a oferecer melhores serviços para seus clientes. As empresas que olharem isso como oportunidade e expandirem serão vencedoras nesse espaço. E o que vemos é que os bancos, tradicionalmente, eles eram os fornecedores de todos os tipos de serviços para os seus clientes. E, de certa forma, isso restringia a capacidade deles de atenderem às necessidades dos clientes. Por exemplo, eu uso meu iPhone para controlar os meus dispositivos eletrodomésticos ou a minha casa. Todas essas coisas interagem e trabalham de uma forma invisível. Só que isso não acontece no banco, no ambiente bancário. Se o banco der essa mesma experiência, isso será fantástico e vai manter a relação com o cliente. Por isso que é importante para os bancos chegarem a esse nível. Eles precisam ser estimulados e ver as oportunidades para incorporar esses serviços, porque assim eles conseguirão manter o relacionamento com seus clientes e dar essa experiência que será tranquila, suave, invisível, com os serviços que vão fornecer. Vai exigir muito pensamento sobre como vão entregar os seus serviços e suas operações e produtos. Obrigado, Mark. Tiago, e aí, qual a sua perspectiva aqui com relação a que área, o que vai afetar na vida do consumidor, qual é a área que realmente muda mais rapidamente, de forma mais significativa? Bom, vamos lá. Então, assim, primeiro quando a gente fala em inovação, né, o próprio processo de inovação também mudou, né? Antes era uma sala fechada, aqueles pesquisa e desenvolvimento, isso passa a ser uma inovação cada vez mais aberta. Novos entrantes, parcerias, né, startups, fintechs, trabalhando junto com grandes bancos, grandes instituições. Então, isso muda a cultura, né, para valer de uma grande organização, de uma grande empresa. A gente divide aqui, por exemplo, o nosso processo de inovação em duas partes. A otimização é aquela de gerar melhores experiências para o nosso cliente atual, produto atual, plataforma atual. Isso tem que ser uma evolução contínua, né? A gente entrando em novos canais, como o exemplo de bots, né, assistentes virtuais, próprios aparelhos cada vez mais modernos. Isso não vai parar por aqui, né? A gente sabe que é uma evolução junto com a tecnologia e com o próprio hábito e comportamento dos nossos clientes. E, por outro lado, nesse processo de inovação, a gente tem aquela inovação mais transformacional, pensando além do core bancário. Então, como é que a gente consegue atender o nosso cliente de forma plena, né? Então, o produto financeiro, estamos com ele cada vez mais modernos, e os produtos não financeiros, soluções para que ele consiga continuar uma compra de um produto não financeiro, agregando um produto financeiro na mesma plataforma, ou melhor ou não, né? Não é nem questão de juízo de valor, mas assim, o cliente que escolhe, ou fora da plataforma, na hora que ele estiver na jornada de compra dentro de um e-commerce, ou dentro de uma outra plataforma, talvez não de compra, que o banco esteja lá também. Então, as tecnologias, elas vêm evoluindo para que o banco esteja onde o cliente está, e não necessariamente sempre na mesma plataforma. Então, são duas frentes importantes que a gente vem evoluindo, e quando eu olho para o médio e longo prazo,
eu vejo o banco funcionando dentro da onde o cliente está fazendo a sua compra ou aonde ele quer resolver de forma mais plena a sua vida financeira e não financeira. Obrigado, Thiago. E Ângelo, finalmente, para fecharmos essa rodada aqui, qual é a visão do Banco Central? O que vocês esperam? Tá, eu acho que muito foi dito, eu concordo com quase tudo que foi dito aí pelos colegas aí do painel, mas eu acho que uma pergunta interessante é saber o que aconteceria com o regulador, que eu sei que seja no Brasil e em outros países, se ele se tentasse vedar o sistema financeiro a esse tipo de inovação, ou seja, Open Bank, Sandbox, outras inovações. É uma situação muito confortável, que seria simplesmente dizer, isso não pode, isso não está na nossa regulação, privaria, logicamente, os usuários de terem produtos mais baratos, mais adequados, ou seja, você teria esse lado que atingiria muito o consumidor, mas eu acho que, principalmente, o próprio papel do regulador hoje estaria em xeque, tá? Porque o que se vê é que a tecnologia e a inovação ela começou a trazer a capacidade a redução enorme de custos e a capacidade de você mimetizar operações que eram típicas do sistema financeiro ou eram típicas de entidades regulatórias de outra forma, que às vezes até mesmo tem a dificuldade do regulador saber se ali está tendo algum tipo de fuga do perímetro regulatório, se está cometendo alguma ilegalidade. Então, isso é assim, do ponto de vista do regulador, um incentivo que eles abrir as portas do sistema para a inovação, além de todos esses pontos de redução de custos, de produtos mais apropriados ao consumidor, maior eficiência, é até mesmo o questionamento do papel do regulador. Hoje a gente tem, vamos dizer assim, empresas que querem até mesmo lançar uma moeda para concorrer com uma moeda soberana. Tá? Então, se isso acontece, vários outros serviços financeiros que são regulados poderiam prosperar e até enfraquecer o próprio sistema. Tá? Então, acho que é um ponto que acho que para complementar os colegas. Acho que uma outra questão importante é que, infelizmente, no Brasil, a gente tem consumidores que têm diferentes níveis de escolaridade e uma diferença brutal. Tá? Então, acho que do mesmo modo que eu tenho ali um cliente que o banco é uma coisa secundária para ele, na verdade, ele não quer ir um banco que ele tem que ir na agência, ele não quer, na verdade, ele quer que o banco apareça como ente secundário numa transação que ele vai fazer, num pagamento, ali numa plataforma de crédito, e o banco vai aparecer ali para formalizar aquela operação ou para permitir que aquela operação seja feita. Mas para ele, quanto menos ele ter o contato com a instituição financeira, melhor. Tá? Então, você tem lá essas gerações que gostam dessa coisa. Por outro lado, a gente tem outras gerações que querem ir fisicamente na agência, conhecer o gerente, fazer as operações de uma forma tradicional. Tá? Eu acho que toda a inovação ela traz, inclusive, benefícios para esse... O primeiro, não tem a menor dúvida, mas, inclusive, para esse público. Né? Porque assim, as instituições, de qualquer forma, vão poder diminuir seus custos e trazer produtos mais adequados àquele tipo de população menos escolarizada e menos incluída. E só para fechar, para falar um pouco de inclusão, o que a gente vê é que os inovadores, assim, a primeira entrada de um inovador, ele tenta explorar nichos que não estavam explorados, nichos que estão, de certa forma, abandonados. Tá? Assim, pessoas que não têm acesso a determinados serviços, pessoas que têm serviços que não são adequados ao perfil, e só depois que eles crescem, que eles ficam mais robustos, é que eles concorrem diretamente com os incumbentes. Tá? O que eu quero fechar isso é que, assim, todas essas inovações não é uma guerra entre entrantes e incumbentes. Tá? Acho que tanto entrantes como incumbentes se beneficiam de forma igual de toda essa onda de inovação, de todos esses projetos que tendem a aumentar a inovação no sistema. Perfeito, Ângelo. Eu gosto muito quando você coloca que realmente o Brasil não é um país, né? São vários Brasis, né? São várias, é muito segmentado, tem uma diversidade muito grande, tem várias culturas aqui dentro do nosso país. Legal, pessoal, obrigado pela essa rodada. A gente vai agora para um pequeno intervalo, um breve break aqui, mas já voltamos em seguida aqui para continuarmos a discussão. Fiquem conosco e nos aguardem.
que tem mais valor para você. Otimizar seu tempo, reduzir custos, garantir mais segurança, estar atualizado com a evolução do mercado? A Brinks sempre trabalhou para criar soluções em gestão de dinheiro que acompanhasse a evolução do mercado e da tecnologia, mas que de alguma forma cuidasse do que tem mais valor para você. De um jeito prático, moderno e agora mais digital. Vem com a gente. O que tem valor, tem Brinks. Como criar serviços financeiros invisíveis e incorporados ao estilo de vida das pessoas? Como criar uma estrutura digital robusta na nuvem para expandir o ecossistema de inovação contínua e fornecer uma proposta de valor unificada? Como conquistar novos clientes aumentando a inclusão financeira com custos menores? Essa é a nova era dos serviços financeiros e o que você faz pelas pessoas é o mais importante. Isso é Banking 4.x. Lidere a mudança e construa o futuro com a Capgemini. Isso é Capgemini. O que nós, brasileiros, temos em comum? A gente acredita, coloca energia, recomeça. No Banco do Brasil não é diferente. Nós tornamos projetos possíveis, porque quando um brasileiro vence, o Brasil vence junto. A gente sempre está aqui para as conquistas do dia a dia e para aqueles sonhos que transformam vidas. Vem ser cliente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. The world around us is experiencing rapid changes, and the finance industry is no exception. From real-time processing to innovative automation, InterSystems gives you the power to make faster and smarter decisions. Our data platform allows you to make sense of your vast and valuable data, so you can work intelligently and stay agile, all while protecting your organization and your customer. Because with InterSystems on your side, you can face even the most volatile market with confidence. InterSystems. Precisa que o seu processo de onboarding de cliente seja rápido e seguro? Avalie a consistência das informações cadastrais dos contatos antes de efetivamente se tornarem clientes. Verifique se o prospect está em compliance e previna-se de possíveis fraudes. Aprove o maior número de clientes com o menor custo e risco possível. Ofereça a melhor experiência de abertura de conta para seus clientes e faça o monitoramento durante toda a sua jornada. Transforme o onboarding de seu Digital Banking com Big Data Analytics. Conheça as soluções Nelway. Para nós, a tecnologia está a serviço da sociedade e nosso compromisso tem profunda relação com o futuro das pessoas. Por isso, desenvolver soluções inovadoras e à frente do nosso tempo é nossa motivação. Nosso compromisso é com o seu futuro. Tiviti, seu futuro, nosso desafio.
41% dos profissionais fora da área de TI estão construindo seus próprios softwares. Junte-se à No Code Revolution. Com um design intuitivo e workflows inteiramente customizáveis, com o Pipefy você pode criar suas próprias soluções em minutos. Tá esperando o quê? Você sempre tem uma escolha. Escolha se juntar à No Code Revolution. Teste o Pipefy agora. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Minha mãe fala que o trabalho dela tá muito diferente agora. Mas eu nem acho que tá tão diferente assim. Antes ela fazia a reunião com um montão de gente. E agora ela continua fazendo. Continua tendo uma mesa com tudo novinho e vendo de perto o trabalho de todo mundo. Só uma coisa que mudou mesmo. Hoje é ela que visita o meu escritório. Vivo Empresas, soluções personalizadas de home office para sua empresa. Corda is the world's only blockchain platform, available as open source and enterprise, built specifically for business, that offers privacy, scalability, and interoperability. It removes costly friction in business by enabling institutions to transact directly using smart contracts. Intel SGX technology can help transaction history in a ledger to be encrypted and private. Enterprise adoption is a phased approach, and Corda easily integrates with the systems that run your business. Bom dia de novo a todos. Estamos de volta aqui após um breve intervalo e já estamos voltando de novo aqui com o nosso painel sobre inovação no setor financeiro, o Open Banking, Fintechs e o Sandbox. Só para lembrar, estão participando conosco aqui o Ângelo Duarte, do Banco Central, o Bruno Diniz, da Spiralem Innovation Consulting, Mark Andrews, da Pega, e o Thiago Afonso, do Banco do Brasil. Pessoal, agora vamos fazer mais uma rodada, e aí eu vou mudar um pouquinho a dinâmica. Eu vou fazer uma pergunta para cada dois de vocês. Eu vou começar aqui pelo Ângelo e o Bruno, nessa ordem, e eu queria entender a visão de vocês, começando pelo Ângelo, a visão um pouquinho de vocês aqui sobre em que ponto que essa inovação e todo esse arcabouço regulatório consegue realmente fomentar a entrada de novos entrantes, novos participantes no mercado financeiro. Qual é a expectativa qual é a expectativa do tamanho, e como é que qual é a visão de vocês para o futuro de 5 ou 10 anos, como é que vai ser esse novo mercado financeiro daqui para frente? Então, Ângelo, começando por você, depois eu passo para o Bruno para dar uma visão do mesmo ponto de vista. Ok, Leandro. Eu acho que eu vou vamos dizer assim, mostrar aqui um fato estilizado que a gente aqui no Banco Central tem percebido, inclusive já tem até no relatório de economia bancária que foi publicado na semana passada, traz um pouco disso. A instituição de pagamento, né, que foi um tipo de instituição nova no nosso arcabouço regulatório, foi criado há alguns anos, né, ela serviu ali talvez de ponto de entrada para várias instituições no nosso sistema, né? Então, hoje você tem um pouco ali entre 20 e 30 instituições autorizadas, instituições de pagamento,
né? Mas você percebeu que algumas das instituições continuaram pequenas ali, operando em nichos, né? Mas várias instituições elas começaram a implementar serviços e, como eu falei antes, muitas vezes tentando atender mercados que não eram atendidos ou atendidos com produtos que não eram apropriados àqueles mercados, cresceram muito e foram começando a incorporar, vamos dizer assim, outros serviços que não eram típicos de instituições de pagamento, né? A instituição de pagamento já permite ali você ter uma conta de pagamento, que é uma conta para um conjunto de consumidores muito próximo à conta corrente. Você pode incorporar ali um cartão de crédito, inclusive, né? Ou seja, você ali já tem algum produto de crédito, muitos servem também ali como uma plataforma de originação de produtos de crédito, tá? Depois, e você já vem aí outras que já estão até incorporando produtos de investimento. Então, no fundo, o que a gente vem vendo é que você tem mini conglomerados financeiros, né? O Sistema Financeiro Nacional ele tem ali grandes conglomerados, mas a gente está começando a perceber mini conglomerados que estão nascendo a partir de uma instituição de pagamento e incorporando outras licenças, tá? Isso, logicamente, a gente pode debater, tem ponto positivo, tem alguns pontos que merecem um olhar também do Banco Central, e o Banco Central está ligado nisso, não está se esquecendo disso, mas, de certa forma, essas instituições de pagamento, que eram fintechs, eu diria assim, instituições tipicamente tecnológicas, né, de uso intensivo de tecnologia, acabando entrando em outros mercados e acabando tendo ali um conjunto mais amplo de serviços financeiros a oferecer para os consumidores. Por outro lado, a gente vê também que alguns que foram por um caminho um pouco diferente, que foi ter uma licença bancária e mais ter um banco totalmente digital, né? Ou seja, e a partir daí também incorporando outros serviços ao consumidor. Então, eu acho que o Banco Central foi muito feliz aí nos últimos anos de tanto propiciar a entrada das instituições de pagamento e elas, aos poucos, irem agregando outras licenças, outros serviços, e também de planos de negócios, apesar de com licença bancária, mas planos de negócios completamente digitais. A gente viu uma transformação muito forte e o atendimento de públicos que não eram atendidos antes, como eu falei. Então, logicamente que os grandes bancos também reagiram, buscaram atender também esses setores, eles hoje já segmentam serviços e produtos e carteiras para esse público. Então, eu acho que gerou aí uma competição muito saudável para todo mundo. Bruno, e você? O que você acha disso tudo? Eu costumo dizer, Leandro, que esse ano de 2020 é um ano absolutamente transformador para o mercado financeiro brasileiro, né? Pela combinação de fatores, né? São muitas inovações introduzidas num período, inclusive, muito crítico de pandemia, né? Então, eu sempre tiro o chapéu, aplaudo o que o Banco Central tem feito, num ano onde a gente viu um sandbox regulatório de 3 autarquias diferentes saindo do papel. A gente viu também o PIX entrando em funcionamento e a gente também está vendo o processo de Open Banking, né, da padronização, da implementação do Open Banking acontecendo nesse período, né. Olhando um pouco para o futuro, né, a gente tem um mar de possibilidades e olhando, inclusive, para uma analogia que eu gosto muito, inclusive, que o Otávio Damasio já usou em algumas apresentações do Banco Central, dizer a respeito que o Open Banking é como se fosse a internet para o sistema financeiro, né? A gente tem ali um mar de oportunidades, porque a gente tem agora uma forma regulada e padronizada de transmitir esses dados e facilitar bastante esse fluxo desse novo petróleo que a gente tem no nosso mercado, né, que são os dados. E aí a gente tem oportunidades, assim, que inclusive muitas delas a gente não consegue visualizar hoje. E assim como no começo da internet existiam casos mais simples de uso que a gente vinha muito facilmente à mente, como é o caso do e-mail, é o caso dos buscadores, e depois isso foi evoluindo a ponto de a gente ter os e-commerces e toda uma sofisticação que roda em cima disso. E aqui também é um pouco do Open Banking, né? A gente olha uma realidade onde existem casos mais fáceis de explicar, inclusive, para a população, que é você ter acesso a produtos com taxas de juros reduzidas, mas toda a possibilidade de customização de jornadas, de experiências no mercado financeiro, né, consumo de soluções com contexto, né, contextuais, em momentos específicos onde fazem de fato sentido para você,
tudo isso pode ser envelopado dentro dessa nova realidade. Então, temos todo um ecossistema novo para poder surgir, emergir a partir disso, né? E que, obviamente, conectado com o sandbox regulatório, também acaba sendo uma força a mais, principalmente quando a gente vê coisas realmente fora da caixa, que agora podem ser viabilizadas graças a esse mecanismo de sandbox, né? Então, assim, um futuro bem interessante e, como já foi falado aqui pelos colegas, né, assim, oportunidades novas de negócio. Então, a gente vai conseguir expandir, inclusive, as fronteiras do que a gente entende por produtos tipicamente do mercado financeiro, né? Inclusive, entrando um pouquinho na seara do não financeiro e como tudo isso comunica para fazer a melhor entrega e dar as respostas que o cliente precisa ao longo da jornada dele. Legal, Bruno. E realmente, né, quando se faz usando toda essa tecnologia, voltando lá na década de 80, década de 90, com a chegada da internet, e eu tive a oportunidade de acompanhar esse processo, a gente sabia que era uma ferramenta muito boa, mas a gente não sabia exatamente onde é que ia acabar isso, né? E anos depois se mostrou a internet, tanto a internet banking quanto o próprio mobile banking, se mostraram ferramentas maravilhosas aí, muito convenientes para o cliente. Então, isso acho que foi um salto. E a gente vai estar visualizando de novo, estaremos aqui testemunhando um novo salto, né? Mas legal, obrigado. E aí eu passaria aqui uma pergunta aqui para o Mark, e depois eu finalizo contigo, tá, Thiago? Mas para o Mark seria um ponto de vista, eu queria escutar dele um pouco o ponto de vista da tecnologia, um pouco de qual tecnologia que vai prosperar. As decisões que nós tomaremos hoje serão possivelmente decisões que vão se perpetuar por muitos anos. E aí, sob o ponto de vista estritamente técnico, na sua opinião, quais serão as tecnologias que vão suportar todo esse processo de transformação e que vão perdurar, vão ficar conosco aí por alguns anos daqui para frente? Eu queria discutir um pouco essa visão, um pouco de tecnologia e infraestrutura tecnológica. So I think there are probably que provavelmente há 3 conjuntos de coisas que precisamos pensar sobre a perspectiva da tecnologia e que nós veremos e serão aplicados aqui. A primeira e mais importante, qualquer um poderia dizer, é ter um conjunto comum de APIs, interfaces, que as várias organizações podem usar para que elas possam falar uma com a outra e comunicar numa língua comum. Por exemplo, agora as pessoas estão falando em português, mas ter uma API comum para os bancos, as fintechs, para qualquer solicitação. Mas isso é só na superfície. Por trás disso, há 2 coisas bastante importantes. E segunda, voltando, eu falei sobre a complexidade do ambiente atual e da infraestrutura dos bancos. Eles têm que repensar em como definir e automatizar os seus processos, independentemente dos sistemas front-end e back-end. Nós falamos isso nessa abordagem do centro para fora. Agora, há muitas jornadas de clientes fazendo a solicitação, pagamentos ou o saldo, seguem esse caminho que passa do front-end, passa para o nível médio ou diretamente para um sistema de back-end, tira os dados e manda para fora. Então, você faz uma mudança no back-end ou front-end, essa mudança se perde. Então, ter que replicar várias interfaces, então redefinir a sua lógica, regras para cada canal e interface, quais as abordagens-chave que nós vemos, onde você define o seu processo e a lógica independentemente do sistema front-end ou back-end, onde eles vão passar o seu portal de online ou web, e vão passar através de outro sistema habilitado pelo ecossistema. Então, essa é a segunda coisa. À medida que os bancos, então, vão definir esse processo nessa abordagem do centro para o fim, independentemente do front-end e back-end. E a terceira, nós acreditamos que as pessoas vão ter que se concentrar. Eles se concentraram antes, mas faltava essa orquestração. Como gerenciar o fluxo de informação e processos por todo esse streaming, esse fluxo.
Nós falamos, então, na sessão anterior, antes do intervalo, há muitas atividades que hoje passam de várias aplicações e sistemas e diferentes organizações, talvez fornecidas por serviços diferentes, que podem ser fornecidos de provedores, uma seguradora, fintech, ou uma organização de não serviço financeiro. Precisamos orquestrar o fluxo de organizações ou sistemas, as várias partes do fluxo ou desse fluxo de valor. Uma vez temos tudo isso, a oportunidade para os bancos vai ser muito grande, bem como o valor que eles podem fornecer aos clientes. Eu adorei o que o Thiago disse antes, ele mencionou como o digital vai fornecer aos clientes as capacidades na palma da sua mão. Os bancos, agora, eles começam a habilitar os clientes para fazer tudo de qualquer lugar. Podemos começar a ver os serviços bancários entregues, não diretamente do banco ou através da sua aplicação do banco ou portal do banco online, mas como parte de suas atividades diárias, enquanto estão comprando coisas, fazendo uma viagem ou olhando casas. Então, é aí que o poder disso vai emergir, habilitando os bancos para entregar um maior serviço, sejam fornecidos por eles ou seus parceiros ou por terceiros também. Obrigado, Mark. Bom, e aí a gente vai encerrar aqui essa sessão com o Thiago. E aí, Thiago, do lado do ponto de vista do Banco do Brasil e dos bancos incumbentes, na tua perspectiva, vai ficar todo mundo sentado olhando? Como é que vai ser? Então, com relação às tecnologias, né? O Mark trouxe aí muito bem algumas, e isso não é de agora, né? Os bancos já começaram, né? O Banco do Brasil também não é diferente, a gente já começou há um tempo, quando a gente fala de APIs, por exemplo, a gente já tem o portal do desenvolvedor, o portal Developers, onde a gente tem mais de 1.000 parceiros plugando APIs plug and play, ou seja, soluções de cache, onde ele pode ir lá, pega as especificações e já faz isso acontecer de uma forma muito rápida. E se não fosse essa corrida, né, e que a gente já começou e não vai parar por aqui, a gente conhece tecnologia, é algo que é exponencial, né, que ele vem mudando numa velocidade muito rápida. Não estaríamos preparados para esse novo movimento agora, por exemplo, com as APIs do Open Banking, para que a gente consiga plugar em, não só do ponto de vista de dados, mas também para plugar em novas plataformas e fazer a exposição dos nossos produtos além da nossa plataforma, né? E ainda um pouquinho de tecnologia, né? Eu acho que uma que vem crescendo muito no mercado bancário é o uso de inteligência artificial, né? Começa com um uso um pouco mais restrito a bots, a atendimento ao usuário, ao cliente, mas tem um potencial de chegar em orientação financeira, em uso em observar comportamentos vinculado com o uso maçante de dados, né? Então, assim, massivo de dados. São muitos dados, então os bancos precisam estar preparados para trabalhar esses dados, né? E a gente já vem internamente preparando nossos data lakes, nossa arquitetura para que isso seja cada vez mais flexível. Não é fácil, né? Uma organização bicentenária que partiu toda aquela história de legados, a gente evoluiu muito bem e hoje a gente vai participar dessa nova evolução do sistema financeiro, preparando isso também com muita tecnologia, né? Então, quando se diz que dado é o novo petróleo, né, tem até um colega aqui que ele fala, o dado é a nova energia renovável, né, porque ele muda muito rapidamente e ele faz com que isso gere valor muito rápido, né? Então, o uso do dado, a gente vem falando internamente aqui no banco que a gente busca ter um banco personalizado para cada cliente. É isso que a gente busca, é isso que quando a gente olha para o Open Banking com esse uso tão grande de dados, é o que a gente está conseguindo fazer. Que aí, de novo, o nosso cliente entra na nossa plataforma, a gente conhece o hábito de consumo, conhece qual que é a necessidade desse cliente para poder fazer uma oferta mais ativa e a gente pode colocar isso em uma plataforma A, B, C, D ou F. Então, quando a gente junta a tecnologia, APIs, inteligência artificial, uso de dados, novos modelos analíticos com o uso desses dados, e com a experiência do cliente,
aí é o que a gente está chamando dessa personalização, né? Então, a gente vem falando muito com relação a isso, e é aí que vem a grande vantagem do modelo aberto, modelo Open Bank, pagamentos instantâneos com o Pix, tudo isso vai se encontrando num banco personalizado, no canal que o cliente melhor entender. Então, é uma evolução constante, não começou hoje, não começou ontem, também não vai parar amanhã, né? É uma evolução, começamos há algum tempo atrás, muita parceria, muito uso de dados e muita busca pela melhor experiência do cliente. Então, é uma jornada que a cada inovação e a cada tecnologia, ela vai sendo cada vez mais expandida. Tiago, obrigado. Bom, antes de mais nada, vamos encerrar por aqui. Quero agradecer realmente a todos vocês de terem tido a disponibilidade de participar aqui no CIAB 2021, né, no painel Portas Abertas para a Inovação, falando um pouquinho aqui de Open Banking, Sandbox e outras tecnologias e inovação em geral para o setor financeiro. Ângelo, Mark, Bruno, Tiago, quero muito agradecer a presença de vocês e quero que conte conosco aqui para o que precisarem. Muito obrigado a todos e aproveitem o resto aí para a audiência, aproveite o resto do CIAB, aproveite o resto dos outros painéis.